Bom, quando a gente fala de identificação de instrumentos, a parte de telemetria é a comunicação entre os instrumentos, tá? Na próxima aula, eu vou falar mais tecnicamente sobre telemetria. A aula de hoje, o que nós precisamos saber sobre telemetria é o que está disponível nesse quadro, nesse fluxograma aqui acima, tá? Bom, toda vez que você vê uma linha entre dois instrumentos, vai ter uma dessas simbologias destacadas aí. Por exemplo, suprimento ou impulso, tá? A maioria dos instrumentos, ele faz uma baseada em suprimento, que é a leitura de uma grandeza física que está naquele reservatório, por exemplo, né? Um medidor de nível, um medidor de pressão, um medidor de vazão, né? Então, quando colhe a informação de um reservatório, ele vem como suprimento ou impulso, tá? 99% dos casos é suprimento, ok? Então, no nosso caso, a gente pode escrever sinal de entrada por suprimento. Tá? Você não precisa escrever por suprimento ou impulso. Se você escrever por suprimento ou impulso, também não está errado, não. Ok? Uma outra pergunta importante. Alguém de vocês já trabalha em ambiente industrial? Como operador, como técnico? Alguém de vocês já é da área? Interage comigo aí, pessoal. Quem for. Que geralmente essas turmas mistas já tem um ou outro que trabalha na área, quer fazer engenharia para poder subir de cargo, subir de nível. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tá, o Igor é da área. Beleza. Igor, eu acho que tem o Igor, acho que tem mais um também. Ah, o Luciano lá, beleza. Eu lembrava que tinha gente sim. Bom, beleza. Operador de utilidade. Ih, tem um montão de gente, bacana. Antenor, beleza. Engenheiro Igor, engenheiro Luciano, engenheiro Antenor. Na empresa que vocês trabalham, tá? Sendo indústria, vocês já esbarraram com planta de instrumentação? Que a minha pergunta, né, é pelo seguinte: se vocês trabalham com essas plantas de instrumentação e existe a possibilidade de você, pô, professor, eu trabalho, mas eu não conheço. Pô, eu trabalho, mas o técnico em automação ele esconde, né? Se você ou fica lá na porta da máquina ou fica lá na parede do ambiente, na frente da planta, mas eu não entendo muito, entendo alguma coisa. Às vezes é interessante você usar, tá, a planta do seu próprio trabalho. Se você tiver autorização, né, para a atividade prática que nós vamos fazer, se você já vivencia e trabalha com uma planta de instrumentação e puder, tá, fazer atividade prática baseada na própria planta do seu ambiente de trabalho, se torna muito mais rico para vocês. Tá? Se puder, muitas das vezes não pode divulgar para outras pessoas, né? Por exemplo, para os demais alunos, tá? Para professor, para os demais alunos. Mas se existir a possibilidade, traz para a gente que a gente faz como exercício, tá? E isso ajuda vocês mesmos lá no ambiente de trabalho de vocês, tá? E se vocês entendem bem de identificação de planta,
né, acaba sendo uma ajuda aqui, né, para os demais grupos, ok? Bom, vamos lá. Se o sinal entre os instrumentos for uma linha contínua com traços duplos transversais, significa que esse equipamento ele é acionado pneumaticamente ou transmitido a informação por sinal pneumático. Digamos que o sensor ele detecte, aí vai estar lá a linha contínua, a entrada dele, a linha contínua, suprimento, ou seja, ele detecta a grandeza física que está naquele sistema, naquele reservatório, por exemplo. E ele responde em sinal pneumático, de 3 a 15 PSI. Esses valores, gente, eu vou falar na próxima aula, tá? Então, na simbologia da planta, a saída dele, né, o transmissor, por exemplo, a saída dele vai estar como um sinal pneumático, vai estar um sinal dessa forma. Se ele responder hidraulicamente, vai estar um sinal dessa forma. Sinal eletromagnético ou sônico guiado, tá? Ligação via software, ou seja, pelo computador você acessa vários instrumentos, todos que são ligados via software. Sinal binário pneumático, ou seja, tem ar comprimido ou não tem ar comprimido. Já no sinal pneumático aqui de cima, tem ar comprimido, de 0% a 100% da quantidade de ar comprimido, entendeu? Então você pode variar. Aqui você não varia, aqui é tem ou não tem. É igual o sinal binário elétrico, tá vendo? Tem sinal elétrico ou não tem sinal elétrico. Não significa uma faixa. Tem as ligações mecânicas, né, os famosos elos. Sinal eletromagnético ou sônico não guiado, ou seja, ele não é direcional, aqui é direcional, aqui não é direcional. Tubo capilar, tá? É uma espécie de tubulação muito fininha. Lembra medidor de temperatura de mercúrio, né? Aquele de vidrinho? Você tem o bulbo, você tem o tubo capilar. Lembra que é uma tubulação fininha, né? Então, tubo capilar. Sinal elétrico, mais comum é esse pontilhado aqui de cima. Nós vamos usar muito ele. E sinal não definido. Tá? Os mais utilizados, inclusive que nós vamos trabalhar, será o suprimento, pneumático, ligação por software e o sinal elétrico, esse pontilhado aqui, tracejado. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Se tiver alguma dúvida, interage, tá? Essa aula de hoje aqui, ela acaba se tornando mais interessante quando ela tem uma interação. Se for só eu falando e vocês só ouvindo, a capacidade de absorção vai ser menor, tá? Bom, no quadro seguinte, tá? Eu trago para vocês os símbolos de instrumentos em fluxogramas. Então, todo tipo de instrumento em uma planta, com exceção de válvulas. Gente, só um momento que tá meio. Deixa eu ver se eu consigo melhorar essa. Parece que ele tá pulando aqui a imagem. Só um momento. E de fato está. Ah, isso aqui foi uma correção que eu fiz. E que na hora de jogar para esse slide de novo, ele. Pronto.
corrigido agora. Bom, beleza, agora sim. Então, qualquer instrumento, com exceção de válvulas, tá? Eles terão, né, essas tecnologias em uma planta de alimentação. Inclusive, nas atividades que nós vamos executar hoje, eu comentei, nós vamos trabalhar com essas simbologias, tá? Bom, vamos lá. Beleza. Então vamos lá, vamos conhecer aqui. O seu instrumento, quando ele não é uma válvula, né, nós temos que analisar qual é a localização e qual a função do instrumento, tá? Qual é a localização e qual a função do instrumento, ok? Bom, vamos lá. Localização é o que está na vertical, tá? Se ele está localizado no painel principal acessível ao operador, se ele está localizado no campo, ou seja, montado no campo, se ele está localizado no painel auxiliar acessível ao operador, ou se ele está localizado no painel auxiliar não acessível ao operador. Tá? E qual o tipo de instrumento? Se ele é um instrumento, se ele é uma válvula, que eu vou falar sobre válvulas depois, tem uma aula só sobre válvulas. Não é uma válvula, então qual, ele é um instrumento? Ele é um instrumento discreto? Ele é um instrumento compartilhado? Ele é um computador de processo? Ou ele é um controlador lógico programável? Tá? Então, nós temos essa identificação. Então, a primeira coisa que a gente faz é identificar qual é o tipo de instrumento, depois qual é a localização dele, e depois a função do instrumento que vai estar descrito dentro dessas simbologias, e por último, qual o sinal de entrada e saída que está destacado nessa primeira tabela. Tá? Então, na verdade, eu começo por uma questão de mais facilidade de entender, eu começo a demonstrar de trás para frente. E, né, as ligações entre os instrumentos, e eu destaquei, né, quais são as mais badaladas, né, as mais badaladas são essas. Vou botar na animação que vai aparecer para vocês. Bom, para ficar destacado, né? Suprimento, o impulso, sinal pneumático, ligação por software e sinal elétrico. Tá? São as mais badaladas, inclusive, que nós vamos utilizar. Ok? Então, na verdade, isso aqui será a ligação entre esses instrumentos em uma planta. Perfeito? Então, vamos lá. Círculo significa instrumento discreto. Tá?
Círculo com um quadrado em volta já significa instrumento compartilhado. Um instrumento compartilhado ele pode ter essa simbologia, como também ele pode ter uma simbologia da seguinte forma. Tá? Ele pode ter essa simbologia da bola com o quadrado em volta, ou ele pode ter uma simbologia, né, de dois círculos só um momento. Para mim acaba sendo mais fácil desenhar por aqui do que pela lousa, né, do Collaborate. Então, o círculo com quadrado em volta ou dois círculos, um colado no outro, tá? Ok? Então, pode aparecer dessa forma para a gente também. Esse símbolo aqui, ó, computador de processo, ok? Esse é um controlador lógico, ok? A mesma simbologia, se ela não possuir traço nenhum, significa que o instrumento, seja discreto, compartilhado, computador de processo ou CLP, significa que está montado no campo. Tá? Se tiver uma linha no meio, significa que foi montado no painel principal acessível ao operador. Se tiver duas linhas no meio, repara que o símbolo é o mesmo, mas duas linhas no meio é um painel auxiliar, porém, aliás, ele não é painel principal, ele é painel auxiliar e também está acessível ao operador. Agora, se estiver pontilhado, ele também está no painel auxiliar, mas está inacessível ao operador. Tá? Ou por operador não ter nível, né, de acesso àquele instrumento, ou pelo aquele instrumento estar por trás de um equipamento, está dentro de um equipamento e você não tem acesso. Ok? Então, a gente vai usar bastante essas simbologias aqui. Não se preocupe em ficar decorando, porque o que acontece? Automaticamente, você vai memorizar. Usando, você vai memorizar. Por isso que hoje em si, na aula de hoje, a ideia é exatamente fazer bastante instrumento, porque você acaba memorizando as simbologias. E quando fizer a atividade de vocês, vocês vão estar automaticamente, rapidamente memorizando, ok? Bom, o nosso próximo quadro que eu vou apresentar, ele destaca as letras para cada grandeza física, tá? Segundo a norma ISA S5.1. Inclusive, isso é informação que cai em concurso público, tá, da área. Essa norma acaba sendo muito importante, porque, por exemplo, essas letras, elas são letras para as grandezas físicas, no entanto, quando ela é a primeira letra. Tá? Por exemplo, a letra V é destinada à válvula, não é destinada a vazão. O vazão é a letra F. Tá? Por exemplo, T para temperatura, I para indicador ou intensidade de corrente elétrica. Tá? L, nível, R, registrador, F, vazão, P, pressão. Ok? E esse H alto, ele está relacionado a nível. Então, H alto. Se tiver outro L, aí já não é mais
a primeira letra, se for L, é nível. Letras subsequentes, a mesma letra L já significa low, que, né, em português é baixo, tá? E H é high, que significa alto, ok? Para ficar mais fácil de entender, eu trouxe a tabela aqui para vocês, tá? Do jeito que está aqui no slide, vocês conseguem identificar, né, o que está escrito ou não, ou está muito pequeno? Me dá um alô aí, pessoal. Vocês conseguem identificar o que está escrito? Gabriela, não. Entender? Deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouco. Por quê? Eu não queria dividir a tabela. Que é para a gente fazer uma análise geral. Essa tabela, vocês possuem ela no arquivo que eu disponibilizei, tá? Se você der uma olhada na sala de aula lá, quem está pelo computador consegue fazer isso simultâneo. Consegue abrir essa página. Esse seria o slide 5, tá? Eu não sei se eu der zoom aqui, dá zoom para vocês? Se eu der zoom na minha tela, dá zoom para vocês? Ah, beleza, então. Então, perfeito. Tá? Que aí eu não preciso dividir a tabela e a gente sobe e desce aqui para analisar. Ok? Bom, beleza. Vamos lá. É que bom que tem esse recurso, né, na transmissão. Bom, olha aqui, ó. Primeira letra, letra sucessiva. Então, no instrumento, primeira letra. A primeira letra é sempre a letra da esquerda. Por isso que na tabela ela está desse lado da esquerda. Então, aqui, ó, variável medida. Aqui é o significado da letra e aqui é uma letra de modificação. Tá? Quase não é utilizado essa coluna aqui. São para casos bem específicos aonde tem alguma dificuldade. Vamos lá, o foco é você analisar essa coluna aqui, qual é a letra. Primeira informação, saber qual é a sequência da letra. Como assim? Né? Deixa eu tentar subir. Voltei para cá. Para ficar mais claro, tá? Vou pegar um círculo desse. Vou botar aqui, ó. Exemplo. Ok? TI. Né? Então, esse exemplo TI, a gente começa. A primeira letra é a letra da esquerda, tá? Então, vou escrever novamente, ó. Vou botar aqui. Primeira letra. Vai aparecer para vocês já já. Letra. Vou botar no plural, vou botar letras, porque nesse caso só tem a segunda letra. Mas se tiverem mais letras, vale para a mesma coisa. Então vai aparecer aqui para vocês agora. O exemplo, um instrumento discreto montado no campo. Aí tem as letras T e a letra I. Tá? A letra T ela é considerada a primeira letra. Daí em diante, para a direita, é considerado letras subsequentes. Perfeito? Primeira letra, letras subsequentes. Então, aqui analisando a tabela, vamos lá. Primeira letra.
A gente vai pegar aqui, ó, variável medida. Letras subsequentes, letras sucessivas. Vamos pegar função de leitura ou função de saída ou letra de modificação. Aí depende, né, do instrumento que nós vamos analisar. Por exemplo, T, I, né? T não é a primeira letra? Então, vou buscar aqui, ó. Letra T, temperatura. Né? Temperatura. Aí eu vou escrever no chat, ó. Temperatura. Letra I. Não é letra subsequente? Então, lá em cima, ó. I, indicação ou indicador. Né? Indicador. Então, indicador. Escrevi no chat. Então, vamos lá. Temperatura, indicador. Olha que tradução esquisita. Tá? Eu escrevi dessa forma no chat, de propósito. Olha que tradução esquisita. Temperatura, indicador. Então, nós temos que traduzir para o português não ao pé da letra, mas de uma forma que faça sentido ao significado da para o português. Exatamente, engenheiro Luciano. Indicador de temperatura. Exatamente. Vai chegar. Esse está fácil, esse exemplo está mega fácil, né? Todo mundo entendeu. Esse exemplo está simples de propósito. Vai acontecer, vai chegar. Determinadas situações vão chegar que vai te confundir isso. Então, na dúvida, faça como nós fizemos. Né? Eu e o engenheiro Luciano. Na dúvida, escreve. Escreveu. Fez sentido para você no bom e velho português. O português claro. Fez sentido? Não. Então, reescreve essa frase. Essa identificação funcional do instrumento. Reescreve ela. Aí você, pô, beleza. Tá? Pô, legal. Agora tá fazendo sentido. Perfeito? Então vai chegar a situação que a gente vai se deparar com isso. Você vai montar a identificação, pô, não fez sentido. Né? Não fez sentido. Então, beleza. Já sei como eu tenho que adaptar para fazer sentido para mim. Tá? Aí aqui, ó. Se fosse PC, né? Letra P, pressão, e C, letra subsequente, controlador. Então, controlador de pressão. Tá? Agora, uma outra coisa que nós vamos usar, e muito, por sinal. Tá? Outra coisa que nós vamos usar muito, por sinal. Vai acontecer, tá? Vai acontecer de ter mais de uma letra, mais de duas letras, tá? Acontecer de ter mais de duas letras. Por exemplo, P I C. Eu vou escrever no chat. P I C. Tá? Vamos lá. Dá uma olhada para a tela aqui e escreve para mim. Bom, enquadrei todo mundo. P I C. Escreve para mim como vai ficar a descrição da sigla P e C. Vamos lá, pessoal.
Interage comigo aí. P e C. Ó, engenheiro Luciano, controlador e indicador de pressão. Engenheira Isabela, controlador e indicador de pressão. E aí, pessoal? Alguém dá mais? Bom, vamos lá. Perfeito. A gente destacou as 3 letras, não é isso? Destacamos né, pressão, né? Destacamos pressão, destacamos indicador e destacamos, controlador, né? Destacamos essas 3. Pressão, indicador e controlador. Se você for traduzir na sequência das letras P, vou voltar para o chat. P e C, aliás, deixa eu aproveitar que eu estou na tela aqui. Se você for de acordo, vou botar aqui, ó, exemplo, tá? P e C, vou fazer mais bonitinho ainda. Eu estou dando atenção a isso porque acaba acontecendo bastante erro. Tá? Por exemplo, P e C. Se você for traduzir exatamente na sequência, tá? Vamos lá. Pressão, indicador, controlador. Ok? Se você for traduzir exatamente na sequência, colocar pressão, indicador e controlador de pressão, você organizou a frase, tá? Você organizou a frase para ficar de uma forma, né, com uma interpretação mais clara para você, porém traduziu de uma forma equivocada. Pelo seguinte, tá? Vou botar aqui, ó, forma errada de interpretar, forma correta de interpretar. Vamos lá. O que acontece? Qual é a principal função do instrumento? É indicar uma grandeza física ou controlá-la, né? A principal função de um instrumento é exatamente controlá-la, né? Indicar uma função secundária. Você pode controlar e não ter necessidade de indicar em um instrumento. Você pode estar identificando o valor da variável pelo um computador, pelo um terminal de monitoramento. Você não precisa ter um indicador lá no campo. Agora, o controlador de fato tem que ter, tá? Então, este instrumento, a principal função dele é controlar. Então, ele é controlador e indicador
de pressão. Tá? Eu botei um exemplo mais fácil, mas para trazer essa informação, tá, destacada para vocês. Então, a forma, deixa eu botar aqui, ó, apontar para o controlador e vou botar aqui, ó, principal função de um instrumento de controle. Ele não é um controlador, ele não é um instrumento de controle, então a principal função dele é controlar. E a segunda função dele é indicar. Ok? Se vocês quiserem, gente, essas anotações que eu faço, eu vou fazendo na aula, tá? De acordo com o andamento da aula, mas ele não está no slide, no PDF que foi disponibilizado a vocês, não. Então, se vocês quiserem, qualquer anotação que eu fizer, vocês derem print na tela, pode fazer, tá? Na verdade, eu até sugiro que faça. Que esses prints depois vai estar te ajudando a fazer os trabalhos, né, as atividades práticas, e vai estar te ajudando, né, na prova teórica também. Ok? Ficou claro? Né? A função principal do instrumento é controlar. Então, o termo controlador tem que estar à frente. Não pode esquecer disso, tá? Bom, dando sequência. Bom, agora nós vamos, de fato, para o nosso exercício, tá? Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar aqui da tela e vou inverter aqui para a gente, porque eu vou digitando simultaneamente, tá? Aqui, a primeira atividade, identificação de instrumentos. É basicamente isso aqui que você vai fazer na sua atividade 2 para P1, ok? É basicamente isso aqui. Então, eu vou sair da tela. E vou trazer agora a nossa... Bom, tá aqui, né? A nossa planta, tá? Então, nós vamos identificar todos os instrumentos. Reparem que aqui na esquerda existe um número embaixo, 101. Aqui, 201, 301, 401. Tá? Isso está relacionado à área e malha onde o instrumento está inserido. Ok? O que seria área e malha? Tá? Seria o seguinte, quando você só tem um número, se você chamar de área ou de malha, não faz diferença. Se você tiver números separados, ou número e letra, ou letra e número, significa área e malha. Tá? Como assim? Digamos que a indústria é a universidade que você estuda. A sua sala de aula seria a área. E digamos que a sua sala de aula, né, seja dividida em 4 malhas. Então, o seu instrumento pode estar na malha A, na malha B, na malha C, na malha D. Por exemplo, o primeiro aí, ó, FT, transmissor de vazão. Digamos que seja a sala 101, então área 101, traço ou espaço B. Então, na malha B. Ou espaço ou traço e outro número, 1, 2,
né, está relacionado à malha, ok? Gente, alguém abriu o áudio aí, alguma dúvida? Quer interagir? Não? Beleza, vamos lá, vou dar sequência, tá? Qualquer coisa, pode abrir o áudio e falar comigo ou escrever no chat que eu estou com a tela aqui da transmissão ao lado. Posso sim. Digamos, né, que esse instrumento aqui, ó, FT101, digamos, FT Professor, 101. Digamos que ele possua, que ele esteja da seguinte forma: 101 espaço A. Deixa eu diminuir o tamanho dessa letra aqui. 101 espaço A, tá? Ou 101 traço A. Ou esse A pode ser outro número, ok? Eu vou deixar A mesmo para não confundir. Então, aqui pode ter traço ou pode ter espaço. Tá? Então, se acontecer desta forma, se acontecer dessa forma, o primeiro número significa área e o segundo caractere significa malha. Ok? Área e malha. Se isso tiver um número destacado, você pode escrever área ou malha. Você pode encontrar chamando de área ou de malha. Tanto faz. Ok? Então, vou deixar aqui ó, disponível se vocês quiserem dar print. Perfeito? Vamos lá. A telemetria, a comunicação entre os instrumentos, está vendo os valores aqui? Ó? Tá vendo? Os valores. Nós vamos colocar os valores na nossa identificação. Porém, eu só vou falar sobre eles na próxima aula. Tá? O que eu posso falar a vocês neste momento é que o primeiro valor significa 0% da variável. Em todos os casos. E o segundo valor significa 100% da variável. Ok? Zero por cento da variável e 100% da variável. Tá? Por exemplo,
a variável f não é a vazão, então a vazão, ele está detectando 0% da variável vazão, ou ele está detectando 100% da variável vazão. Perfeito? Isso aqui eu posso informar agora, mas mais precisamente sobre esses valores eu vou falar na próxima aula. Ok? Então vamos lá. Professor, Diga. esses exercícios estão no Word? Estão em Word, né? Não, estão no próprio slide da aula que eu disponibilizei a vocês. Então, para nós fazermos, então, a gente tem que fazer no caderno ou no Word. É, isso aí. Em relação à atividade prática, oficialmente, tem as informações lá de como tem que ser feito, tá? Mas está disponível a vocês, mas não precisa se preocupar em Obrigado. lê-las agora, não, porque eu vou falar sobre ela na próxima aula. Tá? Eu vou aqui. Não, não vai adiantar. Vou deixar assim mesmo. Tá? Eu dou zoom quando for necessário. Eu tirei que dá para aumentar mais um pouquinho. Bom, vamos lá. Então vamos pegar todos os instrumentos passo a passo. Então aqui, ó, os instrumentos aqui, ok? Então o primeiro instrumento, acho que é aqui eu posso até tentar fazer. Pronto. Joguei por cima. Então o primeiro instrumento. Como é que vai ser a identificação completa desse instrumento? Primeiramente, né, o tipo de instrumento. É uma válvula? Não. Eu ainda nem falei sobre válvula com vocês, então esquece válvula. Então, primeiro instrumento. Instrumento discreto. Lembra? É um círculo. Instrumento, círculo. Instrumento discreto sem a linha no meio. Montado no campo. Sem a linha no meio. Então, instrumento discreto montado no campo. Ok? Localizado na área 101. A gente está falando da localização dele. Primeira coisa é o tipo de instrumento. Vou botar aqui a colinha. Primeiro, tipo de instrumento. Segundo, localização. Terceiro, o que o instrumento faz. Então, função do instrumento. E quarto, a telemetria dele, a comunicação dele. Então, quarto, comunicação. Eu vou botar aqui, ó, sinais de input, output, sinais de entrada e saída, ok? A função do instrumento também significa identificação simplificada.
Esse roteirinho aqui ele é bem interessante, tá? Roteiro, ok? Roteiro. Se torna bem interessante. Primeira coisa que você faz, identificar o tipo de instrumento, depois onde ele está localizado, onde ele foi instalado, né? E a localização dele. Depois, qual é a função do instrumento, isso também significa a identificação dele de forma simplificada. Já vou falar sobre isso, assim que a gente concluir esse primeiro exercício. E depois a comunicação do instrumento, que significa os sinais de entrada e de saída dele, tá? Então, vou deixar essa colinha aqui, ó. Ok? Vamos lá, primeira coisa, tipo de instrumento. Ele é um instrumento discreto. Depois, localização dele, montado no campo. Então, instrumento discreto montado no campo. Vírgula. Aliás, montado no campo, localizado na área 101, né? Localização dele. Olha aqui, ó, 101. Instrumento discreto localizado na área 101. Aí vem a função do instrumento. Então, do tipo, né? FP. Então, F, primeira letra F, vazão. T não pode botar temperatura, porque é letra subsequente. Então, T, transmissor. Tá? Então, ele vai ser um transmissor. Ó, F, vazão. T, transmissor como letra subsequente. Então, ele vai ser transmissor de vazão. Do tipo transmissor de vazão. Ok? Faltou o que para gente? Faltou comunicação do instrumento. Né? Todo transmissor ele recebe de um sensor que vem do campo. Se não está informando, né, então você tem que dizer que o sinal de entrada é suprimento. Todo transmissor ele transmite informação. Ele pega de algum lugar e transmite para outro. Nesse caso aqui, ó, ele está vindo para um conversor e extrator e está enviando para um controlador e indicador. Então a sequência dele é de cima para baixo. Então ele está recebendo, embora não tenha aqui um sinal de suprimento, mas todo transmissor ele recebe de um sensor, né? Então, nesse caso aqui, nós vamos colocar um sinal de entrada por suprimento e sinal de saída. Aí, olha os passinhos, ó. Sinal de saída, pneumático. Então, com sinal de saída, pneumático, de 3 a 15 PSI. Tá? Ponto. Agora acabou a identificação completa do instrumento. Ele é um instrumento discreto montado no campo, instrumento discreto porque é o círculo, montado no campo porque não tem linha nenhuma no meio. Localizado na área 101, só tem esse número aqui abaixo. Do tipo, aí vem a função do instrumento. F, vazão. T, transmissor.
Então, nós escrevemos transmissor de vazão. Com sinal de entrada, ele não está identificando, mas todo transmissor ele recebe de um sensor. E se não está indicando o elemento sensor antes dele, a gente vai escrever por suprimento, porque esse sensor pode estar dentro de um tanque, por exemplo, né? De um reservatório. E sinal de saída pneumático de 3 a 15 PSI. Ok? Ficou claro, pessoal? Vamos para o próximo? Se vazão pode ser chamada de fluxo. Então, como variável de processo, você chama de vazão. Tá? Agora, como regulador, por exemplo, válvula reguladora de fluxo, ou válvula reguladora de vazão, aí dá no mesmo. Tá? Aí dá no mesmo. O termo correto é vazão. O apelido técnico é fluxo, porque vazão é fluxo de produto. Fluxo de gás, fluxo de fluido líquido, fluido gasoso. Né? É exatamente isso aí. FCV, uma válvula controladora de vazão, uma válvula controladora de fluxo. Tá? Vazão é fluxo de alguma coisa. Tá? Só que a grandeza física é vazão, a grandeza física não é fluxo, tá? É isso que a gente tem que tomar um cuidado. No chão de fábrica, nós falamos fluxo, mas tem que entender que a grandeza física não é fluxo. A grandeza física é vazão, tá? É só tomar esse cuidado. Beleza? Show de bola. Bom, vamos lá. Instrumento seguinte. Olha o círculo em volta e olha o pontilhado. Vamos relembrar. Círculo com pontilhado. Ele é montado no painel auxiliar não acessível ao operador. É um instrumento discreto. Então, vamos lá. Instrumento discreto montado no painel auxiliar inacessível ao operador. Tá vendo? Inacessível ao operador. Tá? Tá aqui. Inacessível ao operador. Eu gosto de botar em letra maiúscula só para destacar, para você memorizar mais fácil os eventos, né? Então, ele é um instrumento discreto montado no painel auxiliar inacessível ao operador. Aí, localizado, né? Localizado na área 101. Poderia escrever na malha? Pode. Se tiverem duas identificações, aí você tem que botar área e malha. Ok? Na área 101, vírgula. Aí vem a função do instrumento. Do tipo. Aí vamos lá. F vazão. Aí tem o Y, né? F vazão. Aí vem o Y. Tá? Solenoide pode ser chamado de conversor de sinal, ou de solenoide, ou de conversor de sinal, ou relé, ou computador. Tá? A gente vai ter que analisar a planta. Ele converte sinal, ele entra pneumático 3 a 15 PSI e sai pneumático 3 a 15 PSI. Então ele não converte, tá?
Só que olha o que ele faz aqui, ó, raiz quadrada. Então ele é um extrator de raiz quadrada. Né? Então podemos escrever da seguinte forma. Né? Olha aqui, ó. Y, relé ou computador, solenoide ou conversor de sinal. Não é solenoide, porque solenoide é uma bobina que aciona uma válvula. Tá? Relé é um chaveamento que aciona alguma coisa. Conversor de sinal, ele teria que mudar a característica do sinal. Ele continua sendo pneumático de 3 a 15 PSI. Então, nós vamos usar a função computador. Então, do tipo computador extrator de raiz quadrática, né? E a variável de processo de vazão. De vazão. E agora, sinal de entrada e saída. O sinal de entrada e saída não é o mesmo? Então, com sinais de entrada e saída, pneumáticos de 3 a 15 PSI. Tá? Poderia escrever, pronto, corrigi aqui. Poderia escrever, ao invés de com sinais de entradas e saída, de entrada e saída, poderia escrever com sinais de I/O, pneumáticos de... Poderia. Tá? Esses sinais de entrada e saída você pode substituir por sinais de I/O, de input e output, problema nenhum. Ok? Alguma dúvida, pessoal? A gente para o próximo instrumento? Olha o próximo instrumento, ó. Letra F, letra I, letra C. É isso? Escreve aí para mim qual é a função, né, a identificação simplificada. Mas vamos lá, esse termo identificação simplificada, o que significa isso? É um instrumento. Rapidamente, o que você afirma? Ele é um transmissor de vazão. Rapidamente, transmissor de vazão. Identificação completa. Ele é um instrumento discreto, montado no campo, sem a linha no meio, localizado na área 101, do tipo transmissor de vazão, com sinal de entrada por suprimento, que vem de algum sensor, e saída pneumático de 3 a 15 PSI. Então, você sabendo a identificação completa dele, você automaticamente sabe informar a identificação simplificada. Tá? E como você tem que fazer no projeto atividade 2 para P1? Do jeito que nós estamos fazendo na aula de hoje, ó, identificação completa. Perfeito? Vamos lá. Próximo instrumento da malha. Né? Círculo com a linha no meio. Então, ele é um instrumento, ele é um círculo, então é um instrumento discreto. Né? Com a linha no meio, montado no painel principal ao operador, né? Com a linha no meio. Localizado na área do tipo. E aí, pessoal? Como é que a gente vai descrever agora? Do tipo. Qual é a função do instrumento? Abre o áudio e fala para mim aí ou escreve aí no chat, gente. Isso aí, engenheiro Isabela. Controlador e indicador de vazão.
controlador e indicador de vazão. Perfeito. Com sinal apenas de entrada, tá vendo? Ele não está informando qual é a saída dele, mas ele tem uma saída de indicação, uma saída luminosa. Então, com sinal de entrada apenas, de entrada, pneumático, de 3 a 15 PSI. Ok? Beleza? Vamos para a próxima planta. Eu vou pegar a sacolinha aqui para ir adaptando. Instrumento do instrumento seguinte, da coluna seguinte. Esquece o que está escrito, tá, gente? Eu vou substituindo. Círculo sem o traço no meio. Então, ele continua sendo um instrumento discreto montado no campo, só que agora localizado na área 201. Do tipo PT, qual é a identificação? A letra P está aqui, ó, pressão. Ok? Então, transmissor PT, T, transmissor, P, pressão. Pressão. Todo transmissor ele recebe um sinal de algum lugar. Aqui, como não está informando, então continua sendo entrada por suprimento, vem de algum sensor, só que a saída agora é pontilhado. Ó. Pontilhado, sinal elétrico. Ok? Então, com sinal de saída elétrico, de 4 a 20 miliamperes. Ok? Fizemos a identificação desse instrumento. O instrumento seguinte vou pegar a sacolinha aqui, ó, a gente ganhar tempo. Ele é um círculo com ponteado no meio. Então, ele continua sendo um instrumento discreto montado no painel auxiliar inacessível ao operador. Beleza. Localizado na área 201. Tá? Aí, vamos lá. Qual é o instrumento agora? PV. Tá? Só que olha aqui, ó. Ele é elétrico, corrente, e olha aqui, ó, I para V. I para volt, tensão, corrente, peraí que eu saí. Corrente elétrica para tensão elétrica, corrente elétrica para volt, né? Então, e o V, olha aqui embaixo, ó. E o V, como letra subsequente, PV. PV não. É um Y, tá, gente? É um Y. Então, Y. Solenoide, conversor de sinal, ou relé, ou computador. Nós vamos usar conversor de sinal. Solenoide é uma bobina elétrica que aciona uma válvula. Relé é uma chave elétrica, né, eletromagnética para uma coisa. Como se fosse um interruptor, mas ele aciona eletricamente. Computador, ele faz uma operação. Então, nosso caso é conversor de sinal. Aí, o que ele vai estar convertendo? Né? Corrente
4 a 20 mA para a tensão 1 a 5 volts. Então, ele vai ser um conversor, né, de sinal para pressão. Então, com sinal de entrada elétrico de 4 a 20 mA e sinal de saída, então eu vou tirar sinais aqui, ó, sinal de entrada elétrico de 4 a 20 mA e sinal de saída também elétrico. Só que ele não converteu? Converteu. Então, aliás, de 1 a 5 volts. Feito? O anterior. Deixa eu pegar a colinha. Vamos lá. Círculo com traço no meio, né? Então, continua sendo um instrumento discreto. O traço no meio, ó, montado no painel principal acessível ao operador, localizado na área 201, do tipo PR, P, pressão, R, como letra subsequente, ó, registrador. Então, do tipo registrador registrador de pressão. O R registrador, P pressão. Com sinal de entrada elétrico, né, de 1 a 5 volts. Sinal de entrada elétrico de 1 a 5 volts. Ok? Fechamos a identificação do segundo grupo de instrumentos. Identificação do terceiro grupo de instrumentos. Vamos lá. Botei como cola aqui. Vou pegar a sacolinha, vou trazer para cá. Vou trazer para cá. Perfeito? Para ver que a gente está seguindo esse roteiro aqui. Ok? Beleza. Primeiro instrumento. Né? TT, pessoal. Me informa o que significa TT. Então, na sequência, eu vou falando aqui. Ó. Círculo sem traço no meio. Instrumento discreto montado no campo. Perfeito. Localizado na área 301. Beleza. Do tipo TT. E aí, pessoal? TT. T primeira letra, T segunda letra. Transmissor de temperatura, perfeito. A primeira letra não é temperatura, não é T de temperatura? Isso aí. Temperatura. Com sinal de entrada. Olha o sinal de entrada aqui, ó, tubo capilar. Olha ele aqui, ó, tubo capilar. Então, com sinal de entrada por tubo capilar de 100 a 300 graus Celsius,
e sinal de saída pneumático de 3 a 15 PSI. Sinal de saída pneumático de 3 a 15 PSI. Esse sinal ele vai ser a entrada desses dois aqui, ó. Né? Então vamos lá. Os dois são um círculo com linha no meio. Então os dois são instrumento discreto no painel principal acessível ao operador. Então eu vou substituir aqui, ó. Instrumento discreto montado no painel principal acessível ao operador. Os dois são localizados na área 301. Né? O primeiro, TI. Então, ele é um indicador de temperatura. Então, do tipo indicador de temperatura. Com sinal de entrada pneumático de 3 a 15 PSI. Então, com sinal de entrada pneumático de 3 a 15 PSI. E a saída não é informada. Né? No caso do instrumento da esquerda, ele é indicador, então a saída dele é indicar, é apresentar no display, por exemplo. Né? Então, o instrumento abaixo, ele TC, então controlador de temperatura. Então, do tipo controlador de temperatura. Com sinal de entrada pneumático de 3 a 15 PSI também. Perfeito? Beleza? Os três últimos instrumentos dessa planta. Vou pegar a sacolinha aqui. Vou pegar essa sacolinha aqui, porque ele não tem o traço no meio, tem o pontilhado no meio, tem traço contínuo no meio. Dá para a gente usar essa colinha aqui. Beleza. Círculo sem traço no meio. É um instrumento discreto montado no campo. Localizado na área 401. Né? Todos eles, ó, área 401. Área 401. Perfeito? Do tipo LT. L, nível. Isso aí, Gero Luciano, transmissor de nível, perfeito. Então, o L, nível. Então, transmissor de nível. Mesma coisa, não informa, mas todo transmissor recebe de algum lugar, no caso de um sensor. Então, entrada por suprimento e sinal de saída pneumático de 3 a 15 PSI. Então, ele responde em sinal pneumático. Na sequência, nós temos L nível, Y conversor de pressão para intensidade de corrente elétrica. De pressão de 3 a 15 PSI para corrente elétrica 4 a 20 mA. Então, do tipo conversor de sinal de pressão. Então, com sinal de entrada, né, pneumático, com sinal
de entrada pneumático de 3 a 15 PSI e saída elétrico de 4 a 20 mA. Perfeito? Ok? E o último, LR. Ó. LR. Um instrumento discreto montado no painel principal acessível ao operador, localizado na área 401, do tipo LR, registrador de nível, com sinal de entrada pneumático de 3 a 15, aliás, com sinal de entrada elétrico de 4 a 20 mA. Perfeito? Ok? Para fechar, nós temos essa segunda planta, que é uma planta menor, né? Ela é uma planta menor, porém ela tem controlador. Isso aqui é uma válvula, tá, gente? É o símbolo de válvula. Ainda não falei sobre válvula, mas e o acionamento dela, símbolo de válvula e o acionamento dela. Mas eu trouxe para cá de propósito para eu poder falar, né, pelo menos sobre essas simbologias aqui. É quando não for um instrumento discreto, como é que você chama, tá? Ou você pode chamar ela de instrumento discreto também, tá? Só que ela vai ser sempre localizada no campo, ok? Então, vamos lá. Separamos os instrumentos, né? Deixar aqui para a gente usar como uma colinha, né? Aqui serão 4 instrumentos, ok? Então aqui, ó, um reservatório, um tanque. Aí tem um transmissor de nível, ele faz a diferença de pressão diferencial, tá? A pressão de alta e a pressão só atmosférica aqui, a pressão de baixa. Isso aqui é para você extrair a pressão atmosférica do valor da pressão do produto. Aí você sabe dizer exatamente qual é o nível em que ele se encontra. Perfeito? Bom, beleza. Vamos lá. Então, vamos começar por esse instrumento e vamos dando sequência nos demais. Tá? Olha ele aqui. Ó. As entradas dele é por aqui, porque ele vem do tanque e sai por baixo. Então, o instrumento é montado no campo, localizado na área 87 malha 340. Tá? Então, localizado na área 87, malha 340.
forma a escolha do responsável. Você diz a guarda da planta. Se for a guarda da planta, o ideal é que ela estivesse junto da planta de processo, para você olhar para a planta ou naquela região da planta do processo, na parede, na frente da planta. O ideal não seria guardar ela exatamente para só saber identificar quem é o técnico da área, né? Guardar a informação para ele. Vamos lá, já botei as localizações aqui, ó, né? Ó, o pontilhado inacessível ao operador, duas linhas, painel auxiliar acessível ao operador, nem é localizado no campo, beleza. Agora, LT, transmissor de nível, show, com sinais, nesse caso, sinais de entrada por suprimento, né, para fazer a extração da pressão atmosférica, como eu informei, e sinal de saída elétrico. Ele não informa qual é o valor, não tem problema. Então, só sinal de saída elétrico. Ok? Beleza. Seguinte, instrumento discreto, compartilhado. No painel auxiliar compartilhado. Tá vendo? Painel inacessível ao operador, pontilhado. Compartilhado montado no painel auxiliar acessível ao operador, localizado na área 87, malha 340, do tipo ó, LIC, controlador e indicador de nível. Controlador e indicador de nível. Com sinal de entrada pneumático de 3 a 15 PSI, né? E saída elétrico de 4 a 20 mA. No caso aqui, ele entra elétrico e sai elétrico também. Ó. Sai elétrico, entra elétrico, sai elétrico. Então, com sinal de entrada, com sinal de entrada e saída elétrica. Então, com sinais, né? Com sinais de entrada e saída elétrica. O último aqui, ó, dessa sequência. Instrumento compartilhado, né? O círculo com quadrado em volta, montado no painel principal inacessível ao operador, tracejado, localizado na área 87, uma área 340, do tipo LSLL, né? Então vamos lá. LSL, ó, chave de nível muito baixa, exatamente. Ó. LSLL, né? O L significa nível. O S significa chave. Está na tabela. O L de novo, como letra subsequente, significa low, né? Baixo. E o L novamente low, novamente baixo. Mas você não pode chamar, se for traduzir ao pé da letra, chave de nível baixo, baixo. Tá? Embora eu já tenha encontrado
em indústria profissional falando dessa forma, mas está totalmente errado, tá? Totalmente errado. A forma correta de escrever é chave de nível muito, muito baixo, ok? Até por uma questão de interpretação mesmo, tá? Não pode falar baixo, baixo. Não faz sentido no português, lembra? Então, do tipo chave de nível muito baixo. Então, chave de nível muito baixo. Sinal de entrada né? Só que o sinal de entrada é elétrico. Vou botar aqui, ó. Sinal de entrada elétrico e saída elétrico, binário elétrico. Binário elétrico. Que olha aqui, ó. Ele é o elétrico pontilhado, mas com corte. Vamos olhar lá em cima. Ó, o binário aqui, ó. Pontilhado, tracejado, mas com corte, ó, tá vendo? Ele é binário elétrico. Tá? Binário elétrico. Perfeito? Para encerrar nossa aula de hoje, né, aqui nós temos um conversor I para P. Tem um instrumento discreto montado no campo, na área 87, malha 340, A, ainda tem uma letra, do tipo conversor de sinal de nível, tá? Com sinal de entrada elétrico e saída pneumático. Não é I para P? Né? Olha ele aqui, ó, I para P, porque essa válvula aqui, o acionamento dela para abrir e fechar, é esse símbolo de meia-lua aqui, é um símbolo de acionamento pneumático. A abertura e fechamento dela, I para P. Tá? Beleza. O próximo, ó, instrumento discreto montado no campo, tá? Montado no campo. Aqui não tem o A. Montado no campo, localizado na área 87, malha 340, do tipo LY, né? Válvula de nível ou válvula controladora de nível. Só toma cuidado que esse controladora não é de fato fazer um controle. Por isso que, para não confundir, bota de nível, tá? Ela controla porque ela vai estar controlando o nível do reservatório. Se o nível estiver mais para cima ou mais para baixo, ela vai abrir e vai controlar isso aqui, entendeu? Então, na dúvida, você bota a válvula de nível. Com sinal de entrada pneumático. Aliás, com sinal de entrada. Vamos lá. Válvula não se fala sinal de entrada. Se fala acionamento. Tá?
Então, com acionamento ou acionada pneumaticamente. Teve o conversor de elétrico para pneumático. Ou atuada, tá? Acionada ou atuada, vou botar entre parênteses, pneumaticamente. Perfeito? O próximo instrumento, ele é um controlador lógico programável. Controlador lógico programável. Um CLP ou PLC, né? Localizado na área E4, né? E4. Do tipo LIC, controlador e indicador de nível. Aí a gente pode falar que é com sinais de entrada e saída binário elétrico. Olha a planta, ó, binário elétrico, binário elétrico. Então, com sinais de entrada e saída binário elétricos. Ok? E a última, instrumento, círculo ó, discreto, montado no campo. Montado no campo, localizado na área 87, uma área 340B, do tipo válvula de nível. Ou válvula controladora de nível, ou válvula controladora de fluxo, tá? Só tem que tomar cuidado com o termo controlador, porque não é um controlador lógico nem um controlador dedicado, ok? Então, lembra, ó, acionada ou atuada, né? Com sinal binário elétrico. Ok, pessoal? A gente acabou avançando 3 minutos da aula aí, mas concluiu, tá, todo o tópico para hoje. Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Algo a acrescentar? Então, eu não disponibilizo a resposta, porque eu prefiro que vocês assistam a aula para pegar os macetes do porquê de cada coisa. Então, eu disponibilizo a aula, mas não disponibilizo a resposta propositalmente, tá? Então, quem não deu print de tela, vai assistir a aula de novo, mesmo que passando rápido, para você ouvir o porquê de cada coisa, porque isso é fundamental. Senão, na hora de fazer a atividade prática de vocês, vocês vão acabar não entendendo o porquê de cada coisa. Ok? E os alunos que faltam à aula, né, vai ser obrigado a assistir a aula para poder fazer a atividade. Tá? Eu faço questão de fazer passo a passo com vocês. Eu só deixo na aula gravada e deixo o material de aula disponível. Ok, gente? Então, beleza. Um grande abraço a todos.